São Paulo. Meu nome é Alexandre Jabur. Me formei, vivi a minha vida toda em São Paulo, na verdade, né? Antes de vir para o Amazonas, praticamente 30 anos. Formei na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, na USP. Inicialmente eu prestei concurso, sabia que queria área de concurso. Fui estagiário do Ministério Público Federal durante a faculdade ainda, né? E também estagiário no Departamento Jurídico com 11 de agosto, onde eu tive a oportunidade de prestar assistência judiciária, né? Um trabalho idêntico ao que a Defensoria faz, mas ao mesmo tempo eu fui estagiário do Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da Terceira Região. E eu estagiei com a doutora Geis e o doutor Roberto, que até hoje são procuradores regionais. E aí, a partir do trabalho deles, vendo como era o dia a dia e vendo a capacidade que eles tinham, assim, os instrumentos que eles tinham à mão, como o Ministério Público agia, etc., eu tive a certeza nos 2 anos que eu fui estagiário que eu gostaria muito de ser procurador da República e que isso seria... concretizaria talvez o meu anseio de fazer direito, né? Quando eu entrei na faculdade eu não tinha muita ideia do que seria, do que faria. E com o passar do tempo, graças a Deus, através desse estágio, eu percebi que o Ministério Público poderia me dar uma satisfação pessoal e também uma possibilidade de retorno à sociedade, de eu ter estudado numa escola pública, na verdade, a universidade pública, né? E achava que isso seria interessante, né? O útil ao agradável, também era uma carreira atrativa em termos de remuneração e tudo mais. Bom, aí logo que eu me formei, eu querendo área federal e área pública, prestei concurso para procurador federal, passei, fui ser procurador federal inicialmente em Itanhaém, que é um litoral de São Paulo, atuando na FUNAI. Eu tive a oportunidade de realizar um trabalho, inclusive em São Paulo, junto ao TRF3, com procuradores regionais da República na época, né? Então, o Paulo Tadeu, que até hoje é procurador regional também, o próprio Robério, que foi meu chefe, depois eu fui atuar com ele, o Paulo Tax, em alguns momentos também a gente teve alguma atuação, enfim, diversos outros, Maria Luísa Grabner, enfim, talvez vão escapar alguns, mas enfim, eu tive mais um contato com o Ministério Público na área da tutela, que também era uma área diferente da minha área de estágio, e isso só veio me reforçar o sentimento que eu já tinha de querer prestar o concurso, etc e tal. E muitas pessoas me falavam, né? Poxa, você já está em São Paulo, você mora em São Paulo, você tem uma vida boa, um salário bacana, para que você vai prestar um concurso para ir lá para o norte ou para outro lugar do Brasil, etc, etc. E eu sempre respondia que, na verdade, era uma vontade minha, que eu gostaria de sair de São Paulo para ter uma outra experiência de vida, e a profissão para mim era essencial. Então, se eu ganhasse a mesma coisa que eu ganhava como procurador federal, eu ainda assim optaria por ser procurador da República, porque eu queria exercer esse trabalho, né? Eu achava que eu teria poderes e instrumentos para agir na sociedade. Eu estudei aí durante uns 2, 3 anos um pouco mais focado para procurador da República. Em 2013 fui aprovado. E aí, dentre as opções, né, Manaus para mim pareceu ser a melhor. Uma cidade do norte do país, né, do interior do Brasil, que é Manaus, seria excelente, porque congregaria uma cidade com várias opções e também poderia ter uma atuação bacana e conhecer uma realidade distinta da minha. Na época, o Júlio, procurador que também já passou por aqui, ele era meu amigo, a gente era muito mais próximo. E ele estava aqui já, né? Já atuava aqui, nós estudamos juntos na faculdade e também na época por concurso, tanto para a AGU quanto para a Procuradoria da República. E ele passou antes do que eu e veio para cá e falava: não, o Amazonas é bacana, é legal, vem para cá, se você tiver oportunidade vai ser legal. E eu tive a oportunidade, não hesitei e vim para Manaus. Sem nunca ter pisado aqui antes, não tinha ideia do que ia encontrar em termos de cidade, assim, eu ouvia falar, mas eu não tinha muita noção de nada. E basicamente o Júlio me ajudou muito nesse primeiro tempo, tanto para conseguir um apartamento, quanto para se locomover na cidade, etc. E graças a Deus, assim, vim também com uma turma muito bacana do curso de formação, né? Então, viemos o Jorge, que atuou junto comigo na área de patrimônio público, e aí foi meu grande parceiro nesse início de trabalho, né, na parte de trabalho, além de outros que são colegas e amigos até hoje, como a Juliana Câmara, Galtiênio, que também veio para cá, era da mesma turma, da mesma época,
E aí, enfim, a gente acabou sendo muito bem recebido pelo Edmilson, pelo Dr. Ageu, que também é uma grande pessoa que eu acho que contribuiu muito com esse olhar sobre o MPF, né? Uma pessoa já muito vivida na carreira, etc. Né? O Edmilson já é uma pessoa mais jovem, mas também com certa experiência. E nesse primeiro momento foi muito importante, foi muito interessante essa atuação que eu tive com o Jorge, né? Nós ficamos com a área de patrimônio público, não existia o núcleo de combate à corrupção, e foi muito interessante porque, como ele era um amigo e ainda enfim, a gente tinha uma franqueza muito grande um com o outro, e isso ajudou. Nós pegamos, né, os ofícios com as mesmas matérias e a gente discutia muito o que fazer, como fazer, etc. e tal, mas ainda estávamos, assim, em termos de estrutura, em termos de organização, um pouco aquém do que está hoje, né? Da forma, então, quando eu entrei, a situação nessa situação era um pouco mais caótica, né? Em termos de acervo, em termos de servidor, em termos de organização. E assim, aos poucos, nós fomos vendo que a gente precisava melhorar, que depois nós tivemos a oportunidade de criar o NCC, né? E isso era muito importante porque deu uma afinada no nosso trabalho, né? Deu uma especialização, foi feita uma especialização, e com essa especialização a gente começou a se concentrar muito mais, né? Então, nesse primeiro momento, que eu posso destacar é isso, né? A nossa chegada aqui foi importante, foi assim, um misto de otimismo, porque boas pessoas já trabalhavam aqui, né? Exemplo do Júlio, que inclusive ficou mais um ano e pouco, fazendo um ótimo trabalho na área de tutela e sendo muito amigo, enfim, parceiro para todas as horas, mas também com um grande sentimento de desafio. Basicamente, eu comecei do zero, né? A gente tinha algumas práticas aqui, eu me socorri muito dos servidores, que sempre foram muito competentes, né? Eu lembro muito bem a Deidre, que é uma servidora que hoje está no MPM, ela basicamente me ajudava muito, e com base no que ela já fazia, a experiência que ela tinha, até mais do que eu, em termos da matéria fim do MPF, aos poucos a gente começou a estabelecer rotinas, a gente começou a estabelecer alguns casos. Eu lembro que teve uma situação em que nós tivemos que, até isso logo no começo também da minha carreira aqui, tivemos que ser mais rígidos com relação a um contrato específico relacionado à FUCAP, né, que era sobre tecnologia de informação. Era um contrato milionário, mas muito alto mesmo, acho que era 40 milhões por ano, mais ou menos, de contrato, ou até mais, para gerir os sistemas de informação da Suframa. E assim, era uma situação que claramente existia corrupção, existia problemas de improbidade, se gastava um dinheiro muito grande para um benefício muito pequeno, e, ao mesmo tempo, não existia uma vontade política do gestor da época de melhorar essa situação. Então, nós tivemos que atuar de uma maneira mais incisiva, com recomendações, com ameaça de processos, etc., até que nós conseguimos fazer com que esse contrato, depois de décadas, que se estendia da década de 80 até o ano de 2014, pelo menos, ele existiu, esse contrato, né, com sucessivas prorrogações em cima de prorrogações, de uma forma totalmente ilícita. E aí nós conseguimos que o SERPRO fosse contratado e houvesse uma economia de milhões de reais, né, com base apenas nessas recomendações e nessas reuniões, enfim, insistência que nós tivemos nesse caso. Um divisor de águas para mim foi o caso do Santa Júlia, né, que era um caso antigo, era um caso que existia há muito tempo aqui no próprio gabinete, que via se acompanhando a contratação pelo Estado do Amazonas de cirurgias cardíacas infantis por um hospital aqui, que era o Hospital Santa Júlia, e era uma coisa que estava meio parada ali e tal. Em determinado momento eu falei, eu preciso dar um fim nesse inquérito, assim como eu tinha que dar fim em diversos outros, né, dar um encaminhamento, e verifiquei que sim, existia um ato de improbidade, etc. Passei a propor as ações cabíveis, e já na beira da transformação dos ofícios de patrimônio público para os de núcleo de combate à corrupção,
né, eu sempre tive a vontade de aprofundar alguns casos para que eles, de repente, se tornassem uma operação, se tornassem, a gente pudesse parar de fazer aquele enxuga-gelo do dia a dia, que é as proposituras de ações de improbidade. E foi aí que eu comecei também a me aproximar um pouco mais, além do que eu já tinha, dos órgãos de controle, né, notadamente a CGU e o TCU. É bom que se diga que esse trabalho de aproximação a gente sempre fez desde o início, né? Mas era mais restrito à área civil, né? Então existiram alguns trabalhos bacanas que foram feitos em conjunto e geraram resultados, mas eu acho que a partir do momento que nós tivemos uma conversa com a CGU sobre esse caso, no caso do meu ofício e também da minha atuação profissional aqui, tivemos uma virada de página, né? Que foi quando conversamos e eu cheguei para a CGU e falei, olha, está muito claro que existe irregularidades muito graves aqui na Suzano e eu acho que a gente poderia verificar isso um pouquinho melhor, entendeu? Porque de repente eu ver se o Hospital Santa Júlia ele tem outros contratos, se há uma situação de irregularidade aqui, a gente pode aprofundar. E aí, com esse start, com essa simples demanda, graças a servidores muito qualificados da CGU, em especial quero aqui destacar a Mona Lisa, o Ulisses e o Marcelo, ex-chefe da CGU aqui, nós tivemos a surpresa, né, de que existe, na verdade o problema não seria nem o Santa Júlia nem nenhum outro hospital, mas sim uma organização social que estava atuando à época no estado, que era o Instituto Novos Caminhos, né? E ao mesmo tempo a CGU já se adiantando foi atrás de uma série de informações e verificou que era um grande embuste, que aquilo servia provavelmente, possivelmente para o enriquecimento ilícito de algumas pessoas, e que aquilo merecia um aprofundamento, né? E casando isso com a instituição do NCC, na qual nós passamos a ter atribuição dúplice, né, criminal e civil, foi aí que nós chamamos a Polícia Federal e foi meu primeiro contato com o delegado Teixeira, né, Alexandre Teixeira. Nós tivemos esse contato, ele se animou muito com o trabalho, isso foi em dezembro de 2015, basicamente novembro, dezembro de 2015, e aí foi dado início à investigação propriamente do que seria posteriormente chamado de Operação Maus Caminhos, né? Como nós tivemos um material muito, muito rico dessas investigações preliminares, e depois, com a busca e apreensão também, nós conseguimos também, através dos celulares, das mensagens trocadas entre os membros da organização, um material também importante, nós verificamos que aquilo seria um mero desvio de um contrato, alguma coisa assim, era uma organização criminosa propriamente dita, com divisões de tarefas muito amplas e o envolvimento de muitas pessoas do Estado até o ex-governador. José Mello. Então nós tínhamos esse Instituto Novos Caminhos que geria 3 unidades de saúde no estado. Essas 3 unidades elas tinham obrigação de contratar outras empresas, comprar medicamentos, comprar produtos, etc., para a prestação de serviços de saúde à comunidade, à sociedade. Só que esses serviços eram superfaturados, não eram prestados devidamente e o excesso de recursos repassados aos empresários era devolvido ao núcleo empresarial. Então, basicamente, esse era o esquema criminoso. E o núcleo operacional agia dentro, fazendo esse esquema rodar. Mas aí começamos a fazer subdivisões. Nós tivemos o núcleo empresarial, que era composto pelos empresários envolvidos no esquema. Posteriormente, nós tivemos também um núcleo político, que era justamente os agentes públicos estaduais que davam guarida, que davam cobertura a todo esse esquema. Então, nós tivemos todos os ex-secretários, todos não, né, modo de falar, mas assim, os principais ex-secretários de Estado do Amazonas, né, Secretaria de Fazenda, de Saúde, Casa Civil, uma série de outras secretarias e outros agentes públicos, até o ex-governador, que tinham envolvimento em alguma medida nesse esquema, né? Além disso, nós tivemos também, atualmente nós inclusive identificamos um núcleo jurídico, né, com 2 advogados, um deles muito conhecido na cidade de Manaus, um braço financeiro dentro desse núcleo, que operava, fazia muitas atividades de lavagem de dinheiro, inclusive. Eu acho que isso também foi um divisor de águas, pelo menos para o meu gabinete, foi com certeza, no núcleo de combate à corrupção, certamente. Enfim, tivemos uma projeção em termos até de números, né? Depois, hoje em dia, nós sabemos que houve um desvio na ordem de mais de 100 milhões de reais. Esse número tende a crescer ainda bastante.
E há uma investigação que nós não podemos dizer qual será o fim propriamente, né? Porque a todo momento surgem indícios de outros crimes, outras pessoas envolvidas, e isso precisa ser apurado, né? E eu acho que com certeza vai ser pelos meus colegas que me sucederão. Eventualmente nós tínhamos aqui alguma atuação, alguns casos, né? Por exemplo, o caso dos portais de transparência dos municípios, nós tivemos uma atuação que não foi nossa exclusivamente, foi uma atuação nacional do Ministério Público Federal. Nós aderimos a essa manifestação, esse trabalho de análise dos portais de transparência, etc. E tivemos alguns avanços importantes. Eu acho que Manaus, inclusive, melhorou muito o seu portal, a ponto de tirar, acho que até a nota máxima depois de uma reavaliação, etc. Então, essa questão da transparência, nós chamamos a atenção no Amazonas, que era um dos piores estados, eu acho que ainda é, em termos de transparência, mas algumas boas medidas surgiram, né? Eu quero destacar aqui Manaus mesmo, porque de fato teve um avanço, eu acho que conseguiu nota máxima, se não me engano, mas a grande maioria dos municípios que nós acompanhamos, infelizmente, não tiveram interesse político nenhum de tornar transparente as contas públicas, os gastos públicos, e só deixou mais evidente aí o descompromisso de alguns governantes. Meu sentimento é o melhor possível, porque eu aqui comecei a ser procurador da República. E isso assim, para mim foi muito importante, foi muito gratificante. Assim, eu acho que a gratidão, eu acho que é a palavra que sintetiza tudo mesmo aqui, pode ser clichê, mas assim, é muito legal você fazer aquilo que você gosta, você ganhar um salário bom e, ao mesmo tempo, você ter a sociedade te apoiando. Então, assim, é perfeito, né? É muito legal isso e assim, eu entendo que eu não fiz muito mais do que a minha obrigação mesmo. Eu não deixava de curtir minha vida, de fazer as coisas que eu gosto para ficar trabalhando, entendeu? Não, eu fazia isso, fazia o meu trabalho, basicamente nas horas que eu tinha que trabalhar mesmo, e aos poucos a gente vê que com disciplina, com um pouco de afinco e sem medo de tentar e errar, porque várias vezes eu errei aqui também, eu vejo hoje como uma conjunção de fatores que deu certo, né? Então, assim, sem querer, a gente foi olhar um caso ou outro, viu que podia fazer uma grande atuação no combate à corrupção, nós fizemos, e eu vejo muitas pessoas na sociedade realmente agradecidas por isso. Fala, caramba, olha só, obrigado por vocês terem feito esse trabalho, esses corruptos têm que serem responsabilizados, etc, etc. E eu acho que pelo menos a gente chamou atenção, né, para esse problema. Eu sempre digo que eu tenho certeza absoluta que a corrupção obviamente nunca vai acabar, a gente só estava deixando mais evidente. Eu acho que eu exerci minha independência funcional da forma que eu melhor entendi, sempre visando o fim público. Eu nunca tive dentro da instituição qualquer tipo de pressão, mas eu tive sim pressão externa, tipo, em alguns momentos, em um momento específico até uma pessoa que era próxima de mim e que hoje não é mais, veio com uma conversa no sentido de eu ganhar alguma vantagem para deixar de fazer o trabalho da Maus Caminhos, né? Então isso nem passava pela cabeça, mas isso aconteceu e nesse momento a gente vê que é importante, é preciso ser firme nas suas convicções, não só para não fazer o errado, mas para continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Com isenção, sem perseguição, mas
com vontade de exercer o seu trabalho. Eu acho que, enfim, como eu disse, eu acho que a gente plantou uma semente no sentido de que o judiciário pode ser mais arrojado, o Ministério Público pode ser mais efetivo, nós podemos gerar um trabalho para que a sociedade que a sociedade veja com melhores olhos, e tentar escancarar os problemas que temos, né, e tentar buscar soluções. Né? Nosso trabalho ele simplesmente não é repressivo nesse ponto, né? Não é preventivo. Então é sempre muito importante, sempre muito necessário. Eu acho que é por isso que é louvável o trabalho da Lava Jato em tentar, e do próprio Ministério Público, tentar mudar algumas leis, mudar alguns padrões de comportamento, porque é isso que vai fazer a corrupção, né, de diminuir e a gente poder ter uma sociedade menos corrupta. Eu vejo que tem muita gente boa em todas as instituições tentando fazer a coisa acontecer, mas infelizmente ainda estamos num ambiente embrionário. Mas eu acho que, por outro lado, como eu disse, tem pessoas que querem fazer o correto. Eu acho que espero que isso motive-as e que a gente possa no futuro aí ter muitas operações e, na verdade, no futuro que nem elas precisem existir. Né? Mas é o que eu espero. Vamos ver aí como as coisas acontecem. O Amazonas nunca será esquecido por mim de forma nenhuma. Eu vou chorar de novo aqui, né? O Amazonas, além de tudo que eu já falei da parte profissional, me trouxe um amadurecimento, né? Eu basicamente me afastei da minha família, da minha mãe, enfim, mas isso foi bom, isso não foi ruim. Acho que a gente cresce, a gente amadurece. Tive a oportunidade de fazer muitos amigos aqui no Amazonas. Eu realmente, como eu falei, né, eu morei 30 anos em São Paulo desde criança, e quando vim pra cá foi a primeira vez que eu saí da cidade, enfim, das coisas que eu conhecia, e aí conheci uma nova sociedade com outros hábitos, com outros costumes, etc. Mas que eu me adaptei muito bem, tanto que eu fiquei aqui, as pessoas sempre me perguntavam quando que eu ia remover, por que eu estou ficando tanto tempo, por que eu ficava tanto tempo no Amazonas, por que eu não voltava com mais frequência para São Paulo, por que eu não tinha me removido ainda. E eu sempre dizia, primeiro, que é desafiador trabalhar aqui, né? Nós temos um campo muito amplo para trabalhar o que você quiser, tutela coletiva, a parte ambiental, criminal, a parte de combate à corrupção. Então, assim, você faz coisas que no começo da carreira você só consegue fazer em lugares como aqui. Se você vai para uma PRM no interior de algum outro lugar, você não vai ter nem oportunidade, não vai ter casos tão expressivos como a gente tem aqui. Então isso é instigante. Eu entrei no Ministério Público para trabalhar com casos que me instigassem, não para bater carimbo. Então esse era um dos principais motivos para eu não sair daqui. Se eu pudesse levar esse trabalho que eu faço hoje aqui para outros lugares o resto da minha vida, eu faria. Além disso, eu fiz muitas amizades. Isso eu acho que é essencial na vida de qualquer pessoa. São amigos que eu vou levar para a vida toda. E assim, acho que vivi grandes momentos aqui de alegria mesmo. Assim, não tem palavras. Eu saio feliz pra caramba, porque eu espero que eu acho que eu vou ter uma oportunidade profissional muito boa, mas triste por deixar as pessoas e o lugar, sinceramente. Mas é isso. Eu acho que a vida tem que fluir. Eu acho legal esses ciclos que a gente se renova, a gente sai da nossa zona de conforto. E que bom que eu tô levando memórias boas, né? Assim como quando eu vim para cá, eu não tenho nenhuma expectativa muito palpável. Assim, obviamente eu quero conhecer o trabalho, quero me aprimorar tecnicamente, conhecer novas técnicas de investigação, conhecer outros casos, outros desafios. E eu acho que tudo isso eu vou ter oportunidade de fazer. E eu acho que eu vou aprender muito a trabalhar em equipe. Isso é uma coisa que talvez eu precise aprimorar, mas eu acho que eu vou ser capaz de fazer. Os desafios também vão ser maiores, mas eu acho que isso é importante. Eu acho que cada vez que eu
avancei na minha vida profissional foi buscando desafios maiores, né? Saindo da Dilma, indo para o Ministério Público, agora indo para Curitiba, na Lava Jato, enfim. A ideia é sempre essa. E espero poder aumentar minha contribuição para a instituição e para a sociedade, basicamente isso, né? Fazer um bom trabalho, marcar esse trabalho de alguma forma, deixar isso uma experiência positiva para a posteridade, e fazendo o que eu gosto, com alegria. Eu só tenho a agradecer ao Amazonas. Eu acho que os problemas, se a gente for colocar em porcentagem, acho que eles não chegam em 10% de problema com relação ao que a gente tem de boa relação, né, com os servidores, com os procuradores, né? Então, eu acho isso extremamente positivo do Amazonas e eu vou realmente sentir falta do dia a dia, né? Então, desde a garagem até o meu gabinete, eu subo cumprimentando, falando, dando risada. Eu acho que isso faz o dia melhor de qualquer pessoa, né, em termos de ambiente de trabalho. Então, né, eu, graças a Deus, tenho certeza absoluta que eu estou saindo da procuradoria numa situação melhor do que quando eu entrei. Em termos de tudo, de pessoal, de clima, de estrutura, de perspectivas. Os colegas que estão aqui hoje, eu acho que na quase totalidade, se não a totalidade mesmo, eles têm grande vontade de trabalhar e fazer uma diferença na sociedade, fazer algo importante. E é por isso que eu digo que eu sinto muito de sair daqui, sabe? Eu saio por um lado porque eu acho que é importante para o meu desenvolvimento, para eu me aproximar da minha família de São Paulo, etc. Mas é algo que, se eu pudesse levar comigo, eu levaria. E é isso.